vamos para o conteúdo de hoje, vamos para aquilo que interessa, equipamento. Quem nunca se perguntou qual equipamento eu devo comprar? Qual equipamento é melhor? Ah, Nikon é melhor que Canon? Que câmera eu começo? Como eu começo na fotografia? Qual equipamento? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual é o melhor equipamento? Que é o tema dessa live. Às vezes eu fico me perguntando, cara, qual será que é o melhor equipamento que a gente pode ter? E aí eu fiz uma pesquisa para buscar os melhores equipamentos que a gente tem no mundo para saber qual realmente é o melhor equipamento. E numa pesquisa rápida eu achei a câmera que é, acho que o sonho de consumo de todo mundo que ainda nem conhece ela. Ela se chama Phase One XF IQ3. É uma câmera que tem uma porrada de recursos, ela tem um dynamic range incrível, o ISO dela é absurdo, as lentes que vem junto nesse kit são maravilhosas e ela custa só US$ 48.900, tá? Então, se a gente for parar para pensar, talvez esse seja o melhor equipamento, a melhor câmera que a gente pode ter, mas eu acho que é muito caro, então US$ 49.000 praticamente. Hoje vai dar R$ 250.000 em uma câmera fotográfica, mas se a gente for parar para pensar em qual é o melhor equipamento, sem dúvida nenhuma é a Phase One. Mas como ela é muito cara, eu fui buscar uma outra câmera, que é a Hasselblad H5D 500C Wi-Fi. Também uma câmera incrível, com várias paradas diferentes, uma qualidade, uma resolução maravilhosa e também sai pela bagatela lá na Amazon, se você quiser comprar, está em promoção hoje por US$ 25.400, ou seja, a gente vai pagar aí cento e tantos mil reais nessa câmera. E como eu acho que a gente não tem condição, eu fui atrás da Leica STYP007, que é uma câmera um pouco mais parecida com aquela que a gente conhece, e ela também sai aí num valor. Ah não, a Hasselblad sai US$ 28.000 e a Leica US$ 25.400. Então quando a gente para pensar, qual é o melhor equipamento? Eu acredito que sejam essas três câmeras que são as mais caras do mercado hoje. São as câmeras que possuem mais tecnologia, são as câmeras que têm provavelmente um autofoco incrível, que tem um dynamic range incrível, que tem uma nitidez, um sensor maravilhoso, enfim, todas essas qualidades que provavelmente essas câmeras tenham. E se a gente for falar das melhores lentes, que é uma dúvida muito comum que, cara, qual é a melhor lente? Que lente eu começo? Qual lente eu devo usar para fotografar X ou Y ou Z? Então eu fui buscar também qual é a melhor lente, a lente que custa mais caro aí no mundo. E achei uma lente Leica 1600mm f5.6. Ela foi fabricada por um sheik árabe, um colecionador, e ele pagou US$ 2 milhões nessa belezinha. Então foram numa 1600mm f5.6 foram US$ 2 milhões. E tem uma fisheye que acredito que também muitas pessoas gostam de usar, que é a 6mm da Nikon 2.8, que hoje está saindo pela bagatela de US$ 160.000. Então, se a gente for pensar quais as melhores lentes, consequentemente é aquela mais cara. Mas vamos parar para pensar que se eu tiver uma Phase One e uma lente de 2 milhões e não souber fotografar, ela não vai fotografar sozinha. Então, qual inicialmente é o nosso melhor equipamento? É o nosso cérebro e os nossos olhos. Por que eu estou batendo isso a semana inteira? Por que eu estou falando toda a live, todo o vídeo a mesma coisa? Porque nós estamos falando da profissão fotógrafo. O fotógrafo não costuma estudar antes de fotografar. Eu acho que é a única profissão que nego se mete a besta de tentar fotografar antes de conhecer as regras, de conhecer as teorias, de conhecer o processo. Eu estou falando isso e dou exemplo de novo do médico. Imaginem se os médicos comprassem o bisturi primeiro, saísse cortando todo mundo aí para depois aprender a fazer medicina. Então vamos pensar
primeiramente, se você quer começar com fotografia, se você já está no mercado há um tempo, você tem que pensar que o melhor equipamento que você pode ter é o seu cérebro e os seus olhos, ok? Então não foca essencialmente no equipamento. Eu vou falar de equipamentos aqui para frente. Já usei praticamente todas as marcas, então eu tenho autoridade para falar o que é bom, o que é ruim em determinada câmera. Então até todas aqui do lado a gente vai passar uma por uma, mas não foca no equipamento. O equipamento sozinho não vai fazer a diferença. Se você tem uma lente kit, se você tem uma T3i, se você conhecer as regras fotográficas, se você saber o que você tem que enxergar, você saber as regras de como usar uma boa iluminação, cara, você pode dar de 1000 a 0 em quem tem uma Phase One. Vocês já viram N convidados em casamentos que têm câmeras melhores que a nossa. Eu hoje fotografo uma camerinha que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tava voltando. Não foca no equipamento, você tem que focar naquilo que você tem inicialmente o controle, que é a sua cabeça, os seus olhos, o estudo que você pode ter na fotografia. Por que eu falo isso? Porque você pode começar a estudar fotografia sem ter uma câmera. Então, o equipamento de primeira coisa, acredito não ser o mais importante. Então, foca no conhecimento, foca naquilo que você tem na sua mente, o quanto você enxerga para fazer a diferença. Não vai importar tanto uma câmera muito foda se você não sabe as regras da fotografia. Então, a dica número 1 sobre os equipamentos é que vocês estudem. Vocês podem fotografar com o celular, vocês podem treinar o olhar de vocês com o celular sem problema nenhum. Se você tem as regras na cabeça, vai estudar antes de operar. Estuda as regras da fotografia antes de começar a fotografar. Esse é o melhor caminho. O caminho que as pessoas fazem hoje é comprar o equipamento, sair fotografar para aprender. Cara, a câmera fotográfica é que nem um carro, tá ligado? O que a gente faz antes de tirar a carta? A gente faz o psicotécnico, certo? A gente tem que conhecer as leis de trânsito, a gente tem que saber que uma placa é isso, a cor do semáforo é aquilo, etc, etc, para que serve cada parada. Aí depois você vai para a aula, que aí você vai usar o seu instrumento. Você aprendeu as leis, você aprendeu as regras, aí você vai usar aquele instrumento para poder realizar aquela teoria que você aprendeu. Então você vai lá, pega o carro, a primeira vez que você vai sair com ele, você morre ele. Aí você vai, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já nem olha mais a marcha que você está trocando, você é inconsciente às leis de trânsito, às regras de trânsito. Então, o quanto mais você conseguir estudar a fotografia em si para depois pegar na câmera profissional e aprender o mecanismo para aplicar aquilo, é que nem o carro, é muito fácil de você mexer na câmera. Você tem um manual dela, então o difícil é você enxergar, o difícil é você produzir a fotografia. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu fiz uma pesquisa. Fiz uma pesquisa num site aí de palavras-chave e vi que uma das palavras mais buscadas na internet relacionada à fotografia é que equipamento comprar. Qual é a melhor lente, qual é a melhor câmera. Então, por isso que eu estou fazendo essa live aqui para vocês. O que eu vou mostrar agora são os meus equipamentos, o que eu uso, o que eu já usei, qual a diferença de cada uma e explicar o que cada uma tem de bom. Mas antes eu vou contar a história dessa câmera aqui. Essa câmera aqui é uma Canon Mark II, que foi a minha primeira câmera quando eu decidi fotografar sozinho. Então, quando o Rafael Bigarelli decidiu fotografar sozinho, ele comprou essa camerita aqui. E ela tem uma história bem interessante, ela já salvou a vida de alguns fotógrafos. Essa câmera ela acabou sendo por uma parte da vida dela comunitária. Pelo menos 3 anos ela ficou rodando na mão de fotógrafos do Brasil. Inicialmente aconteceu com o Zorba, que quem não conhece é o Guilherme Schauer. Ele trabalha no Ed Brasil e faz as paradas lá, é um moleque bem louco, bem massa. E ele foi assaltado em Florianópolis e eu tinha essa câmera sobrando e ele ficou, eu acho que pelo menos uns 2, 3 anos usando essa câmera. Então ela salvou o Zorba e depois ela foi pro Lipe Borges, que também usou aí mais uns 2, 3 anos e agora ele está nos Estados Unidos e veio por correio.
esses dias. Então logo logo essa câmerinha aqui vai começar a rodar de novo. Então amigos que precisam aí de uma câmera backup ou enfim, vamos ver o projetinho dessa câmera maravilhosa. Mas comecei fotografando com Canon e o que eu sinto, pelo menos nas Canons que eu tenho uma 5D Mark II, eu tenho uma 5D Mark III e tenho uma 6D. O que eu sinto de dificuldade nessas três câmeras que eu tenho é a velocidade do foco da Canon. Eu sei que nas câmeras novas eles estão com mecanismos novos de foco, ainda tem essa rincha, o foco da Canon é lento, o da Nikon é muito mais rápido, tem essa parada, mas eu sinto, pelo menos nas minhas câmeras, comparadas com as outras que eu vou mostrar aqui para vocês, que ela tem uma lentidão no foco. Então eu tenho a Canon 6D também e a 5D Mark II, que já melhora um pouco de foco, já melhora um pouco mais a quantidade de pontos de foco. Mas se alguém estiver começando aí na fotografia, eu não aconselho começar por essas câmeras, tá? Essas câmeras já são um pouco obsoletas, eu vejo que tem bastante gente vendendo essas câmeras nos grupos de fotografia e acredito que não seja a melhor opção para você que está começando já comprar talvez uma 6D, uma Mark III. São câmeras que ainda são caras e elas já estão um pouco obsoletas, principalmente na qualidade do foco e da imagem. Mas o que eu sinto de novo de dificuldade com a Canon nesses modelos é a velocidade de foco. Mais uma qualidade da Canon, que eu tenho outras N câmeras aqui para mostrar para vocês, são as lentes, cara. Eu tenho 3 lentes da Canon, eu tenho uma 35 1.4, que eu fotografei muito tempo dessa maneira, 35 na Mark III e 50 na 6D. Então eu trabalhei por muito tempo dessa maneira, com essas duas câmeras, e a qualidade da imagem dessas lentes são sensacionais. Então essa lente aqui, essa 50 1.2, a nitidez que ela tem, por quê? Porque ela é de vidro, ela é de cristal, é a série L e tudo mais, mas também ela tem um pouco de dificuldade de foco. Então, se a gente for colocar os pontos positivos e os negativos, a Canon ela realmente tem nesses modelos, e principalmente está sendo os modelos que eu vejo de entrada, que a galera está comprando nos grupos de fotografia amadora, não recomendaria começar por elas de novo, porque tá obsoleta. E também tenho esta belezinha aqui, que é a Nikon 750. Para mim, de qualidade de imagem das câmeras que eu fotografei, é a melhor câmera que eu tive até hoje, tá? Ela é um canhão, ela é muito rápida de foco, ela é bem mais rápida, no caso, que as Canons da marca que eu tenho, tá? A recuperação de sombra da Nikon 750 é sensacional, é uma câmera assim cara, eu tenho duas aqui, uma infelizmente caiu no mar durante um trabalho e eu perdi essa câmera, ela foi toda corroída por dentro, mas eu tenho ela aqui de recordação ainda. E os pontos positivos dela é realmente a velocidade do foco, mas ela peca também na velocidade do foco pelo live view. Então, quando ela tem a telinha reclinável, então quando você sobe para fotografar ou tenta fotografar mais de cima pela telinha, ela sofre para focar, ela sofre bem, bem, bem. Então quando a gente pensa dessa maneira aí, eu vejo como um lado meio negativo da 750 essa lentidão do foco no live view. E também tenho a Fuji X-T3, que foi a minha primeira experiência com a mirrorless, tá? O que aconteceu? Eu estava fotografando muito feliz com a minha Nikon, as Canons eu uso para fazer os vídeos aqui do meu curso, às vezes alguns do YouTube. Como a gente está em quarentena, eu não estou indo no meu escritório, então a gente não está usando elas, mas são as lentes as câmeras que eu uso para gravar os vídeos. Eu estava muito feliz, bem obrigado com a 750, mas pode parecer besteira, só que, cara, eu completei 31 anos e comecei a ficar com dor nas pernas, cara.
Eram duas câmeras, uma com uma 24mm, que eu tenho até hoje ela, uma 24 da Sigma, tá? Uma 24 1.4 e a 85mm 1.8. E começou realmente a me dar dor nas cambitas, tá? Começou a me dar dor nas pernas e eu decidi, por custo-benefício, vamos colocar assim, experimentar as mirrorless pelo peso que ela tinha. E me surpreendeu. Eu vou falar para vocês que a primeira, na verdade, que eu comprei foi essa aqui, que é uma camerinha que a gente usa para viagem. E quem tá começando a fotografar, cara, eu paguei R$ 2.000, acho, nessa camerinha. Ela é inteirinha manual, você pode trabalhar o ISO, velocidade, abertura. O único problema dela é que não tem as lentes intercambiáveis, mas ela tem aqui uma 35mm, que vira uma 35, né? Ela tem uma 18.5mm, então ela vai virar aí uma 28, 30, multiplica por 1.5 e vai dar. Então, se você está começando na fotografia, você consegue fazer pelo menos ensaios com essa câmera. Meu, fica sensacional e é uma câmera relativamente barata. E o peso dela nem se compara com, as outras, né? Então, eu fui fazer esses trabalhos com a Fuji. E inicialmente eu trabalhava com uma Fuji e a outra Nikon pendurada. Aí eu comecei a ficar com dor nas costas porque eu comecei a ficar torto. E decidi, daquele dia pra frente que eu comecei a ficar torto, só fotografar com a Fuji. Exatamente. Então eu hoje estou usando somente a Fuji X-T3. Eu estou usando realmente uma câmera só para fazer os meus trabalhos com uma lentinha 18mm 2.0. O custo-benefício das mirrorless em relação às DSLR, para mim, tem compensado muito. Por exemplo, essa lentinha aqui, 18mm 2.0, eu comprei novinha na caixa, eu paguei R$ 1.300. E essa lentinha aqui, uma 50mm 2.0, eu paguei também R$ 1.300. Então eu montei o meu packzinho de lente aí com R$ 2.600 e são lentes que não são as melhores, mas você conhecendo o que você está fazendo, você estudando a técnica fotográfica, você buscando entender o seu equipamento, você consegue entregar sim um trabalho completamente acima da média, você consegue entregar um trabalho que tenha qualidade diferenciada. Quais os pontos positivos disso aqui? Cara, o peso. Olha como você segura isso aqui, como que você consegue se movimentar. E o mais louco de tudo que eu achei nas mirrorless é que quando você liga o visor, quando você mexe na abertura, na velocidade, você vê em tempo real pelo visor. Então o visor ele é digital. É como se você estivesse vendo no live view da câmera quando você vai mexendo, você consegue enxergar por esse visor aqui em digital. Então parece que você está assistindo um filme. E quando você quer paralisar aquele filme, você aperta o botão, tá ligado? A primeira vez que eu fotografei foi com a câmera do Daniel Santo, que foi meu segundo fotógrafo por alguns anos. Ele tinha uma XT2. E eu fotografei dessa maneira, com live view. Cara, a quantidade de fotos legais que eu fiz e o quanto eu não joguei cliques fora. Por quê? Porque com a DSLR eu estava clicando muito mais do que com a mirrorless. Por quê? Porque você tem que regular, e você tem que fazer, e você tem que olhar às vezes no visor para ver se está certo. Cara, na mirrorless é em tempo real, você está vendo realmente em tempo real o que está acontecendo aqui e eu acho isso sensacional, fora a velocidade do foco dessa bicha aqui. Meu, ela foca no escuro total. E tem até uma configuração dentro dela que você consegue desabilitar o que você está vendo em tempo real para que ela consiga estourar, por exemplo, a imagem do que você está vendo aqui para ela enxergar onde você quer focar. E na hora que você tira a foto, ela não está naquela mesma condição. Eu faço isso quando estou na festa, quando eu estou fotografando na festa com flash. Se eu mantiver a regulagem aqui para enxergar na minha tela, eu vou estar com, sei lá, 160 de velocidade, 125 de velocidade, 5, 6, 7, 9 de abertura, eu não vou enxergar nada, vai ficar tudo preto, que essa é a diferença da DSLR, que você coloca o olho aqui e você tem a visão real, né?
A mirrorless já tem essa parada e a velocidade de foco dela é sensacional, tanto no visor. A velocidade de foco que ela tem no visor é impressionante. Então, hoje eu estou usando realmente somente esse equipamento. É uma Fuji X-T3 a 18mm 2.0 e a 50mm 2.0. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os equipamentos, Rafa, o que você acha de tal equipamento, o que você acha daquele, deixem aí nos comentários. Por quê? Porque o que está acontecendo? Na hora que a gente chega no final da live, na hora das perguntas e respostas, vocês estão jogando todas as perguntas ao mesmo tempo e aí estoura o tempo aqui, a gente não consegue responder. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar alguma coisa, se tá legal, se não tá, manda aí nos comentários pra gente poder continuar aqui gerando esse conteúdo para vocês, beleza? Então, eu já fotografei de 35 e 85, já fotografei com Canon, já fotografei de 24 e 85 com Nikon e agora estou fotografando com a Fuji. A minha impressão, humilde impressão, hoje a qualidade da imagem da Nikon 750 ainda não foi superada pela Fuji. Por quê? Porque a Fuji ela é crop, ela não é uma câmera full frame. E qual que é a diferença entre a full frame e a crop? A full frame ela vai te dar realmente um pouco mais de qualidade, ela vai pegar mais detalhes da imagem, ela vai te dar mais camadas, por exemplo, na hora de você pós-produzir. Mas a câmera crop te dá a vantagem do custo-benefício. Imagina, você tem uma câmera crop com uma 70-200 2.8. Isso aí vai virar, sei lá, 400, 300 e não sei quantos milímetros 2.8. Então, às vezes, quando a gente coloca na balança o custo-benefício da full frame e da crop, às vezes você se quer ir para uma coisa onde você está começando, vá pela crop. Até um amigo meu me perguntou esses dias, o Maurício Veloso, eu acho que ele está aí assistindo, cara, eu tô com medo de comprar uma certa câmera aí, porque ela tem crop na hora da impressão. Falei, cara, eu tô fotografando com Fuji há 1 ano, e velho, não tenho o que reclamar na impressão. Na tela do computador você vê a diferença, principalmente da 750 para Fuji, mas na hora que você passa para o papel, essas paradas não acontecem, tá? Então, falando dos equipamentos que eu uso hoje, eu às vezes fotografo casamentos à tarde na praia com essa câmerinha também. Ela é sensacional, ela é um pouco mais lenta que a X-T3 e tudo mais, mas a câmera que eu uso prioritariamente é essa, então é X-T3 18 e 50, um rádio flash bem Xing Lago, que eu acho que eu paguei R$70, por quê? Porque esse Xing Lago aqui, 4 canais, ele sincroniza com qualquer câmera, então se eu quiser usar minha Canon com meu rádio flash, eu posso. Se eu quiser usar minha Nikon com esse rádio flash, eu posso. E se eu quiser usar a Fuji com esse rádio flash, eu posso. Então, as coisas da China também tendem, às vezes, a funcionar de uma maneira que a gente nem espera. E o segredo do meu trabalho tá aqui, ó. Tá vendo o radinho flash aqui? O flash em cima, então sim, eu disparo com esse flash que eu acho a luz mais bonita de todas. Ele é o 600EX, é um flash antigaço da Canon. E eu gosto muito da luz que ele dá. Ele tem o zoom lá abertão de 10mm, 14mm se eu não me engano. E ele vai até 200. Acredito que os flashes novos tenham mais potência, mais parado. Mas a luz que ele dá é um negócio sensacional. E o pau de fogo com durex. Esse durex, ele tá aqui porque o pauzinho caiu aqui, a gente colocou o durex, o pauzinho voltou a cair e o durex continuou. Então, hoje é essencialmente isso aqui que eu uso. Muitas vezes eu fotografo assim, ó, com o flash apoiado aqui, e eu posso ir jogando para cima das pessoas, por cima, por baixo. Por quê? Porque essa câmera é muito leve, então eu não vou ficar, tipo, fotografando assim e tal, então eu consigo fazer luz auxiliar comigo mesmo usando uma mirrorless. E esse é o segredo das minhas fotos de festa, cara. Quando eu consigo chegar perto da galera, eu tenho a Jana que ilumina pra mim também, mas tem vezes que a festa tá muito pegada, que ela tem que fotografar também, tá acontecendo uma outra parada, então eu uso essa paradinha aí com durex para conseguir fazer umas fotos diferenciadas, tá? E antes da gente chegar
para uma parte da frente aí do trabalho. A gente falou sobre equipamento. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre de como eu trabalho dentro do casamento, tá? O porquê que eu uso uma 18mm, o porquê que eu uso uma 50mm, o porquê que a Jana fotografa também com uma 24mm e uma 85mm. Então a gente tem milímetros diferentes aí que a gente está trabalhando, mais ou menos, são bem parecidos, mas tem uma diferença entre as lentes e tudo mais. Então, como a gente tem praticamente o mesmo pack, mas eu fotografo de Fuji e ela de Nikon, mas Biga, isso não dá merda na pós-produção? Não, é só você trabalhar bem lá após que não dá muita diferença não, tá? Então, vamos falar da parte do casamento em si, como que a gente faz a nossa logística, como que a gente trabalha e o porquê que a gente tem esses dois tipos de lente, tá? Eu vou geralmente pro making off do noivo, vou pra da noiva, vou pro do noivo, vou pra da noiva e a Jana fica diretamente no da noiva. Pra que a gente tem a 24? Pra contar as histórias. Eu preciso de uma lente aberta. Eu usava 35 e às vezes ela me faltava um gole, sabe? Ela me faltava aquela madrinha que ficava fartando aqui do lado. Ela cortava a criança que estava com o dedo no nariz e eu me adaptei mais a 24 e é assim que eu tento levar também o trabalho aqui com a Jane. Então, o porquê que a gente tem uma 24mm? Para contar as histórias, para conseguir compor as camadas. Então, quando ela vai para o making of da noiva, qual é a recomendação? Cara, você vai pegar a 85mm só quando ela for fazer o cabelo, por exemplo. Que daí ela se senta sozinha numa cadeira lá na frente do espelho e você consegue mais close, é uma lente mais fechada. Então, 24mm uma lente mais aberta e 85 uma lente mais fechada. Então, nessa pegada da 24 é da gente conseguir colocar todas as histórias que estão acontecendo dentro da foto. E o porquê que a gente fotografa com lente fixa? Porque eu, Rafael, acredito que a qualidade das imagens são melhores e você não fica um fotógrafo preguiçoso. O que é um fotógrafo preguiçoso? Um cara não tem problema nenhum se você tem uma 24-70. Menor problema ainda se você tem uma 80-200, 70-200 e ama essas lentes. Essas lentes são realmente sensacionais. Mas quando a gente está falando de casamento e na minha percepção, a lente zoom te deixa um pouco mais preguiçoso. Porque o momento está acontecendo lá na frente, você vem aqui e faz assim, ó, e vira e consegue pegar talvez aquele momento, mas como você não está dentro dele, você está fotografando com uma lente tele, dá a sensação realmente que você está longe daquele momento. E Robert Capa falava, se sua foto não está boa, é porque você não estava suficientemente perto daquilo que você estava fotografando, tanto emocionalmente quanto presencialmente. Então acho que a lente zoom te deixa um pouco mais preguiçoso. Então a gente só trabalha com essas duas lentes fixas, 24 para contar histórias e as lentes mais fechadas no making off para fazer os retratos, para fazer fotos de detalhe, enfim. Na cerimônia, a Jana fica praticamente toda em cima do altar com a 85mm e dificilmente ela usa 24. E eu, ao contrário, eu tô lá embaixo, Por que ela fica com a 85 em cima do altar? Nós temos fotos que temos que fazer no casamento, nós temos fotos imprescindíveis do casamento, então a gente tem que se dividir. Então ela fica no altar, eu fico na parte de baixo buscando compor as histórias com a minha 24. Então hoje 90% das minhas fotos são feitas com a 24mm, na verdade a 18 da Fuji que vai virar aí 27, 28. Então aí 90% das minhas fotos são com a 18, tanto na cerimônia. Quando que eu troco a minha 18 para 50? Quando tá rolando as alianças, por exemplo, porque daí eu tô no meio do corredor, a Jana tá lá no altar, eu tô aqui no meio do corredor e eu consigo fazer eles fechadinhos aqui, também sem aparecer o vídeo, sem aparecer a Jana, sem aparecer coisas indesejáveis. Mas 90% do tempo eu tô lá fotografando com a 18, a Jana com a 85, a gente tem essa mescla dentro do nosso trabalho. Então eu tenho as fotos com o fundão desfocado e no mesmo tempo, naquele mesmo momento que ela fez em cima do altar, eu tenho uma foto debaixo do altar, talvez do lado de uma criança ou do lado da avó, a avó chorando, eles se beijando lá em cima do altar. Então a gente tem essa mistura do clássico com o jornalístico. Então eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que chegar e é por isso que a gente fotografa com
essas duas lentes, tá? Eu amo a 50 também, mas faz muito tempo que eu não fotografo com ela, principalmente porque as minhas câmeras Canon estão realmente um pouquinho ultrapassadas, mas não deixa de ser câmeras incríveis. Essas Canons aqui também são câmeras incríveis. E na festa, como eu falei, aqui tá o Bechano com esse 600 EX, que para mim é um flash incrível, com o Durequinho aqui, e eu faço a luz aqui ou a Jana ilumina. Como que eu falo para iluminar para mim? Sempre em forma de pizza. Então se eu tô... O objeto... Deixa eu tirar isso aqui da minha mão. Isso vai ficar preto e branco na edição do vídeo. Se o objeto tá aqui, tá vendo? Aqui, eu fico aqui, a Jana aqui. Então é uma forma de pizza. Se o objeto tá aqui na frente, a gente vai fotografar cruzado. Então eu vou fotografar daqui e a Jana vai iluminar daqui pra gente conseguir uma foto que tenha mais contraste, uma foto que marque um pouco mais, uma luz que venha mais lateral. Então é dessa maneira que a gente trabalha. O porquê que eu quis fazer esse vídeo? Porque muito fotógrafo tem equipamentite. O que é equipamentite? A gente compra 200 mil paradas de fotografia e não usa nada. Olha o quanto de câmera eu tenho aqui. Eu tenho uma porrada de dinheiro em câmera aqui e às vezes a gente acaba não usando tudo que a gente tem. Então, se você já comprou coisas que você não queria, aliás, que você queria muito e usou 2, 3 vezes, se você, cara, quer comprar um equipamento novo, que nem eu vi aí que eu acho que o Lucas perguntou da Sony Alpha 7 III, cara, que é uma câmera fuderosa, uma câmera sensacional, mas será que às vezes a gente precisa de tanta coisa nesse momento? Eu acho que a gente pode voltar um pouco, vamos nos concentrar no trabalho, em fazer um trabalho mais fodão, assim, e depois a gente pensar no equipamento. Então, como eu passei por essas 3 câmeras, eu sei os pontos fortes e fracos delas, e agora eu posso sugerir ou argumentar ou falar para vocês que ainda estão em dúvida de equipamento. Eu que passei pelas 3 falo custo-benefício. Como eu saio de cada trabalho hoje? Eu saio inteiro, então recomendaria para fotógrafos mais experientes, mais avançados, que já estão também aí com a dor nas costas, com a dor nos cambitos, ficando torto na hora de fotografar. Recomendo que faça um experimento com essa bichinha aqui ou com qualquer outra mirrorless e fotografe um casamento inteiro e veja como você vai sair no final dele, tá? Para quem está começando a fotografar, de novo, foca no seu conhecimento, foca naquilo que vai te tornar um fotógrafo diferente. De novo, para você, se você quer o melhor equipamento, é a Phase, é a Hasselblad, é a Leica, que vão custar aí uma batelada, que não tem necessidade de ter um equipamento como esse, principalmente no que a gente trabalha. Sei lá, se você trabalha fazendo fotos, sei lá, de Marte, mano, às vezes precisa, mas porque a gente trabalha, não tem tanta necessidade de você ter esses equipamentos. Então, para quem está começando, treina o olhar primeiro e essa belezinha aqui, cara. Existem outros modelos, lógico que sim, mas essa aqui é a Fuji X70. Se você tem uma DSLR, já é fotógrafo, não leva elas para as viagens porque é pesada ou porque é a câmera que tu trabalha, dá um ligo nessas câmerinhas aqui. Eu paguei realmente R$2.000, eu comprei usada do Arlindo Namur, tá? Que é representante da Fuji. Vocês podem falar com ele, ele deve ter umas câmerinhas assim. A gente leva ela para viagem e funciona muito bem em eventos à tarde também. Então, se você está começando, eu quero aprender a mexer em velocidade, eu quero começar a aprender a mexer em abertura, é uma câmera barata que tem todas as funções de uma câmera DSLR e a qualidade da imagem também é muito boa. O único problema dela é que ela não tem lente intercambiável. Então, se vocês acharem um outro modelo que tenha lente intercambiável, não tem problema nenhum também, tá? E uma diferença forte entre pelo menos os equipamentos da Canon que eu tenho e da Nikon é a recuperação de sombra. Então, se você tem uma 6D, se você tem uma Mark III, procure fotografar um pouco mais claro do que a fotometria perfeita. E se você tem uma Nikon, procure fotografar um pouco mais escuro do que a fotometria perfeita. E se você tem Fuji, tente fotografar na fotometria
perfeita. Por quê? Porque a Nikon, ela tem uma recuperação de sombra muito foda. Então eu posso fotografar muito escuro. Eu tenho um vídeo de pós-produção que eu disponibilizei há algum tempo atrás, hoje só está dentro do curso, que eu pego 4 fotos extremamente pretas. Uma mais preta, uma menos preta, uma meio termo, que são essas 3 variações que eu tenho das câmeras. Então com a Canon eu fotografo um pouco mais claro, porque ela volta muito mais às altas luzes, por exemplo, do que a Nikon, que recupera muito mais as sombras do que pelo menos essas Canons que eu tenho aqui. E a Fuji, ela recupera bem as altas luzes, mas não tão bem quanto a Canon, e recupera bem as sombras, mas não tão bem quanto a Nikon. Então a gente tem que achar a fotometria certa pensando já na pós-produção, tá? Então agora que você conhece os equipamentos, eu falei sobre Nikon, Canon, Fuji, sobre lentes, principalmente para você que está começando, está com dúvidas de equipamento, pense no trabalho que você quer fazer. Ah, se você quer fotografar casamentos, dá para você fotografar tudo com uma 50mm? Dá, mas depois que você, sei lá, tiver um nome, já for reconhecido, porque você não precisa fazer às vezes foto de grupo, mas você não tem recuo para fazer fotos de casamento, por exemplo, só com uma 80mm, uma 50mm. Os padrinhos vão se juntar na mesa do bolo lá e às vezes você tem 2 metros para trás, 1 metro para trás para fotografar, você não vai conseguir fotografar todo mundo. Então, estude aquilo que você quer fotografar, estude a fotografia e vá buscar o melhor equipamento dentro da sua realidade. E de novo, essa câmerinha eu comprei usada. Vocês podem comprar equipamentos usados que tem muito equipamento de qualidade rodando no mercado. Tem gente que compra câmera, usa 2, 3 vezes e vende. Então, se vocês procurarem essas câmeras usadas, isso pode fazer com que vocês barateiem o custo inicial de quem está começando, ou se quer trocar de equipamento, isso também pode baratear. Mas, de novo, não gastem dinheiro à toa. Não comprem octabox se você não for usar. Não compra 7, 8 rebatedor, um dourado, um prateado, um que vaza, um que não vaza, um maior, um menor, um retangular. Vocês não precisam disso. Vocês precisam estudar primeiramente a fotografia, você precisa saber os elementos de composição que a gente falou ontem, saber estudar a luz, saber fazer as coisas acontecerem antes de você pegar o equipamento e ir para jogo, beleza? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado aqui dessa live, que é uma live que acaba sendo, querendo ou não, meio polêmica, né? Porque, o que é melhor? Canon, Fuji, Nikon, etc, etc, etc. Então, acho que esclareci algumas coisas. Eu tô vendo que tem bastante comentário, que a galera tá feliz com a câmera, que realmente é de se pensar, algumas colocações e tudo mais. Então, espero que eu possa ter ajudado. Eu não quis ser, como que eu posso dizer, puxar a sardinha para determinada marca ou determinada coisa. Eu realmente contei a diferença que fez comigo, tanto a diferença no peso quanto na qualidade das imagens, e tentei passar isso aqui para vocês. Então agradeço muito quem ficou aí até o final. Eu tô vendo que tem bastante pergunta aqui para eu responder. Se vocês estão gostando, cara, faz uma história, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, no Facebook, faz uma historinha, marca a gente pra gente poder repostar e continuar fazendo essas lives aqui, que tá dando um resultado bem bacana pra galera. Então, muito obrigado de coração.